senhoras e senhores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que eu acho que eu falei muito pouco sobre isso na minha vida inteira, que é sobre abuso sexual. Vocês já viram aí no vídeo. Eu falei muito pouco sobre isso porque eu me dei conta muito tarde do que tinha acontecido. Me causou muita raiva, assim, sabe? Eu me lembro que até quando eu me dei conta, eu não chorei, mas eu agi de uma maneira com muita raiva com tudo que tinha acontecido e raiva de mim mesmo, né? Por não ter feito nada, por não ter notado. Eu me achei uma burra de não ter notado nada do que estava acontecendo. Eu sempre fui tão esperta, sempre fui tão falante, sempre... Se alguém tivesse feito alguma coisa de errado pra mim, eu seria aquela criança, aquela adolescente que ia contar pro meu pai, que não ia guardar segredo. Então, na hora que eu descobri isso, que me caiu a ficha, eu me senti muito burra, muito tonta, né? Então, eu não tive coragem na época de falar com ninguém sobre tudo isso. Mas eu vou começar do começo pra você entender tudo. Uma das minhas irmãs, né? Eu tenho 5 irmãos e nós somos em 5 mulheres e um homem. Então, uma das minhas irmãs, né, morava junto há muito tempo com um moço. E esse moço, então, né, desde criança eu frequentava a casa dela, eu estava junto com eles. E ele era uma pessoa de muita confiança, né, um típico perfil de um abusador. Mas apesar dele ser de muita confiança, ele tinha uns comportamentos assim, né, de uma falha de caráter enorme. Mas em outros sentidos, porém, já denotam ali que a pessoa não presta. Então, ele não tratava a minha irmã muito bem, ele já traiu ela várias vezes, ele era até, né, noivo de outra pessoa quando encontrou com ela, mas nesse sentido assim, com criança, como adolescente, nós nunca tínhamos notado nada. Então, assim, ele era uma pessoa que nos tratava bem, né, toda a minha família, que ajudou muito a minha mãe, financeiramente falando, ajudou muito a minha família, era uma pessoa bem amiga, bem, gente, o típico perfil, enfim. Então, assim, ele era totalmente fora de qualquer suspeita. E ele era uma pessoa que demonstrava muito afeto por mim, né, com quem eu possuía um vínculo muito bom. Eu gostava muito de conversar, né, a gente passava horas conversando, se abrindo um com o outro, a gente falava de várias coisas. Então, ele era uma pessoa que eu gostava muito de conversar. E ele também gostava muito de fazer massagem. E aí tá um ponto bem delicado, vocês vão entender. Ele gostava muito de fazer massagem e ele fazia massagem na mão das pessoas, na cabeça, e ele até tinha um certo talento para isso, né? Dores de cabeça passavam, e uma vez ele também sofreu um acidente de moto, então ele precisava fazer fisioterapia, mas acho que não tinha grana para isso, então ficou na casa da minha mãe um tempo e a gente mexia ali na perna dele, né? Eu cansei de fazer várias massagens na perna dele, então a gente cresceu assim. Então, nós não notávamos nada muito estranho. Porém, gente, ele fazia massagem na nossa perna, chegava perto da virilha e aquilo me incomodava. Mas, no fundo, eu pensava assim, ele não deve ser uma pessoa ruim, né? Ele não deve fazer de propósito. Então, eu tirava a perna, pedia para fazer em outro lugar a massagem. Eu não achava que era maldade. Eu achava que ele estava fazendo a massagem ali e chegava próximo da virilha, por exemplo. Ele também pedia assim, faz massagem um pouco aqui perto pra mim, né? Isso era perto da virilha, que eu tô com dores aqui bem na divisão da coxa e tal. Então eu fazia, óbvio que não chegava tão próximo dos órgãos genitais dele, mas eu fazia, né? Mas como eu tenho desconfiômetro, eu não chegava tão perto. Mas pra mente de um abusador, tudo aquilo já é, né, um estímulo super... Era esse o comportamento que ele tinha comigo, né? E não só comigo, mas com muita gente. Então, eu me sentia assim mal de pensar mal dele, porque aquilo me incomodava. E na época eu namorava, depois de um tempo eu namorava e ele, não, seu namorado pode não gostar. Isso que eu falava, não tem problema, você é meu cunhado, a gente cresceu assim. Então eu me sentia mal de assim, achar que ele tinha alguma intenção ruim. Nós éramos bem próximos e eu, no fundo, gente, todas as vezes que aquilo me incomodava, que o comportamento dele me incomodava, eu saía de perto, eu mostrava aqui, faz aqui, faz de tal jeito, não sei o quê.
mas eu me sentia mal de pensar que ele poderia estar com alguma segunda intenção naquilo. Porém, depois de muito tempo, como ele era uma pessoa assim, que nós jamais íamos imaginar, mas que ele é uma pessoa ridícula, então assim, a minha irmã largou dele, né, com o passar do tempo. E aí, quando a minha irmã largou, ela cogitou a possibilidade de voltar com ele, porque tinham filhos juntos e tal. A minha sobrinha falou assim, olha, eu nunca contei isso pra ninguém, porque na época os meus pais estavam separando, eu tava num momento péssimo, mas eu vou te falar porque você tá cogitando a possibilidade de voltar com ele. E quando eu tinha tal idade, se eu não me engano, 9 anos ela tinha por aí, ele pegou a minha mão, a gente estava fazendo massagem, conversando, você estava dormindo no quarto. A casa da minha irmã, gente, para vocês terem noção, era uma casa de 3 cômodos, muito pequenininha. O quarto, se eu não me engano, não tinha nem porta. E a minha irmã estava dormindo no quarto, né? A minha sobrinha falou assim, ele pegou a minha mão e colocou no pênis dele por dentro da calça. Eu saí correndo pro banheiro, fiquei ali horas chorando, ela contou, né? Ficou ali horas chorando. E não contou pra ninguém, porque ela tava com medo da minha irmã largar dele, óbvio. E ela pensou no meu sobrinho, que é primo dela, e disse assim, se eu contar, ele vai passar pela mesma dificuldade que eu tô passando com a separação dos meus pais. Então ela conta, né, que esse ex da minha irmã conversou com ela e pediu perdão, disse que isso nunca ia acontecer, pra ela não contar pra ninguém, e ela caiu na dele e nunca mais contou. Quando ela contou isso, de imediato, me veio na minha mente tudo que sempre foi tão nítido, né? Todas as atitudes dele naquele momento que sempre foram tão claras. Eu já estudava psicologia nessa época, então você imagina o tanto de coisa que veio na minha mente. Então eu tinha uma outra maturidade, uma outra cabeça, e quando ela contou, né, tudo que aconteceu com ela, naquele momento os meus olhos se abriram para tudo o que tinha acontecido durante a minha adolescência, infância, né, com as massagens dele. Porém, como eu tinha um outro perfil da minha sobrinha, eu sempre fui assim, explosiva. Eu notasse alguma coisa, eu ia falar, ele se conteve em fazer as coisas comigo de uma maneira muito mascarada, né, não muito na cara. Mas a Nath, a minha sobrinha, ela tinha assim um outro pensamento, uma outra visão, e ele foi um pouco mais ousado com ela. E naquele momento, gente, me subiu um ódio de mim, porque aquele incômodo que eu sentia, aquela atitude dele, as minhas recusas de deixar prosseguir, pensamentos que às vezes eu tinha assim, nossa, isso não tá legal, e que eu me sentia mal de pensar, de repente tudo fez sentido, e eu pensei assim, cara, eu não acredito que eu deixei, que eu permiti isso acontecer. A família dele inteira é de uma forma que você olha e fala, que família é essa? Né? Quando eu tinha 14 anos, por exemplo, o irmão dele, né, que tinha 24 na época, mais ou menos isso, ele chegou, gente, o irmão dele tinha acabado de cometer suicídio, né? A minha irmã morava no fundo da casa da sogra, então o irmão do Crápula tinha acabado de cometer suicídio, toda a família lá na sala. Eu não quis estar junto, né, porque é um momento bem familiar, fiquei lá na casinha da minha irmã, e ele ficou lá comigo, o irmão do ex da minha irmã, o cunhado da minha irmã, ficou lá comigo, a gente ficou conversando. Daqui a pouco ele veio com um lápis desenhar minha boca, falando assim, nossa, sua boca é tão bonita. Ele veio como que se fosse me beijar, sabe? Colocou as duas pernas assim em cima de mim no sofá, eu tava sentada, ele veio, eu falei, olha aqui, se você me beijar, eu vou gritar a minha irmã agora, e vou fazer um escândalo, e tá todo mundo lá na sala, você quer passar por isso? E aí ele, não, calma. Aí já saiu, né? Mas assim que a minha irmã entrou em casa, eu já contei pra ela tudo que tinha acontecido. Contei pro meu cunhado, né? Que era o marido dela, não sabia que era pior do que ele ainda. Então, assim, contei pra todo mundo. Eu quero falar pra você que tem acompanhado essa história, pra você não duvidar do que você sente, não duvidar das suas percepções. E sim duvidar das pessoas mais bem intencionadas, mas que tiverem atitudes que te incomodem. O toque te incomoda, né? A ligação no telefone te incomoda, te dar um presente te incomoda. Então é porque tem algo aí.
Porque se for genuíno, se for algo do coração, se for de um sentimento bom, não vai te incomodar. Você não vai ficar mal com tudo isso. Então eu não confiei nos meus instintos. E aí tudo isso aconteceu. Então existem diversos tipos de abuso. Verifique sua idade. Se você que está me assistindo tem menos de 14 anos, alguém fala para você palavras sexualizadas com conteúdo pro lado do sexo, você já pode fazer uma denúncia. Já é considerado um abuso sexual. Um cara colocou um filme pornográfico para assistir com você, isso já se configura como um abuso sexual. Você não deve ser exposta a esse tipo de conteúdo. E vá até o fim. Aconteça o que acontecer, denuncie, conte, não guarde. Vá até o fim, né? Mas se proteja e proteja outras mulheres.